eu queria só fazer uma observação a respeito dessas últimas perguntas. Em primeiro lugar, assim, ressaltar a importância da colocação do senhor José Amaury, porque, na medida em que nós pretendemos, nessa revisão do plano diretor, abranger toda a área urbana e rural, e a área rural sempre é uma espécie de ponto de interrogação, porque normalmente ela é objeto de estudo de pesquisadores, de acadêmicos e da vivência de quem vive na área rural. Eu acho que nós temos que realmente montar um processo para a revisão do plano diretor, onde essas questões relacionadas com a área rural estejam não só essa realidade seja presente, mas também debatida, bastante debatida, para que a gente possa propor na revisão do plano diretor, políticas públicas que realmente venham buscar o equacionamento e a superação das dificuldades de todos aqueles que vivem na área rural. Nós sabemos, minha família vem do campo também, e a gente sabe como é que são essas coisas. A vida lá é muito mais difícil. Muito mais difícil. Né? Então, e aqui em Campinas, por coincidência, existem áreas onde, como a Pedra Branca, por exemplo, que eu estive lá várias vezes discutindo, onde tem produtores de frutas de grande excelência, inclusive voltadas para a exportação, e que hoje estão sofrendo consequências de um projeto que nós estamos discutindo e ver quais são as medidas que nós tomamos para corrigir. Vila Baité. Exatamente, Teresa. Então nós estamos fazendo discussões e medidas exatamente para, em primeiro lugar, tomar medidas e responsabilizar quem foi responsável, quem contribuiu efetivamente para aquela situação, entendeu? Então, na Pedra Branca os produtores até perderam o selo de qualificação, que é uma coisa extremamente grave. Nós não podemos ficarmos omissos a essa questão. Né? Então, a questão que foi levantada pelo Abrão, você quer responder tudo bem. Então, era essa a observação que eu gostaria de fazer. É o som que tá ruim. É a pilha, tá baixo, tá aquele bocado aqui. Bom, Não falar muito. Não se ouve, né? Mas, Abrão, só a questão com relação a esse plano de mobilidade, que a IDEC que saiu na notícia até no G1, essa semana nós tivemos uma reunião juntamente com a IDEC, na presença do Clair e de outra equipe técnica, justamente porque a nossa preocupação é que a gente faça a revisão da luz juntamente com a revisão do plano de manejo da APA e com a mobilidade. Então, o que a gente está tentando trabalhar? Em equipe, em conjunto, onde a gente faça um alinhamento estratégico para que se converja todo mundo no final no mesmo ideal. Então, isso vai acontecer também com o plano diretor. A gente já tem um plano de trabalho estruturado do plano diretor, temos uma reunião amanhã de equipe, porque a gente entende que isso tem que ser trabalhado simultaneamente. E as outras secretarias estão correndo atrás desse prejuízo e tentando resolver os seus problemas que compete cada secretaria. Mas, para isso, a gente precisa trabalhar integralmente. E interdisciplinar, que são as reuniões de comissão técnica, tá? Então, a preocupação que hoje nós temos é que, com relação ao cronograma, a FUPAM vai entregar todo o estudo em maio, junho, né, do ano que vem, e que a gente está tentando ver com a IDEC, nessa licitação que eles estão fazendo de plano viário, que a gente consiga retroceder um pouco esse cronograma para que a gente possa utilizar todo esse estudo dentro do contrato da FUPAM. Tá? Então, é só esclarecendo que essa preocupação que você tem, nós e como a FUPAM também temos, de juntar esses dados e a gente não fazer uma revisão da luz e depois que ela não converse com o plano de manejo, que ela não converse com o plano de mobilidade. E, então, nós estamos querendo discutir isso já. Tá? E essas reuniões já estão acontecendo a nível entre secretarias. A única preocupação que eu levanto é que tem um conselho de trânsito
qual tem demandas importantes que poderiam ajudar vocês Perfeito. a acelerar esse processo, Tá. e que a INDEC não nos escuta. Tá. Esse é o problema. Então, porque assim, a ideia da gente fazer essa reunião hoje com os 31 conselhos é que a gente agora tire os representantes desses conselhos e que, não hoje, a gente vai fazer uma próxima reunião, tá? E que esses representantes possam contribuir com as suas experiências e que tragam essas reivindicações a nível de conselho para nós. Por isso que a gente acha que é participativo, tem que ser participativo, tá? E a questão da enquete, você quer responder? Tá? A questão da enquete que a Eleusina colocou, realmente restringe algumas certas populações que não têm acesso à internet, não têm acesso a essa mídia. Mas é a primeira participação que nós estamos colocando. Até São Paulo, na sua revisão do plano diretor e da luz, colocou uma enquete na internet para participar. Então, nas áreas de ocupações tem lan house, e isso hoje em dia, o acesso à internet, ele às vezes não é tão restritivo, até no celular, né? Não é? Tá. Mas o que nós estamos trabalhando? Isso é a primeira participação. Nós estamos discutindo uma forma de levar para as escolas, de que as crianças ou os adolescentes, que são os nossos futuros, né, moradores de amanhã, que possam contribuir do que a gente precisa mudar na cidade. Então, essa questão de levar para a escola, de fazer essa participação, a gente já está estudando isso internamente. Então, vai ter outras formas de participação da população e nós não vamos só restringir a questão da enquete, tá? Só para deixar um pouco claro isso. Bom, eu acho que eu vou chamar o Luiz Antônio para a gente colocar as respostas aí da última etapa e encerrarmos a nossa reunião. Queria encerrar falando da enquete digital que nós preparamos para o site. Quer dizer, ela não é um instrumento de característica de aferição estatística. Eu acho que a crítica da Eleusina procede. Mas a gente que tem trabalhado e muito nessa equipe aqui, com adaptação de interesse social, com reorganização de favelas, né, com adaptação em áreas de risco, em projetos, a gente vê que tem uma penetração forte. É um jeito ágil de comunicar, assim. Ela pode dar, mas a gente não está segurando. Os processos representativos são esses, nós vamos trabalhar juntos aqui e isso nós conferimos. Mas eu queria dizer, nessa enquete tem lá um conjunto de perguntas, vocês vão ver, das questões de avaliação técnica, de comunicação, mas o conteúdo a gente podia dizer o seguinte, porque tem a ver com o que o Abraão falou. Olha como é que a gente definiu mobilidade urbana para um cidadão. Trata-se dos meios e dos modos de se locomover pela cidade. Para melhorá-la, precisamos ter meios de transportes mais confortáveis, seguros e eficientes. Isto é, que diminuam o nosso tempo de deslocamento de um lugar ao outro. E, além disso, ter mais alternativas de locomoção, como andar a pé ou de bicicleta, por ambientes agradáveis, ônibus ou outras modalidades de transporte coletivo regulares, né? Sem descartar os meios tradicionais motorizados existentes. Uma ótima mobilidade urbana torna a cidade mais acessível, mais democrática e mais animada. A gente procurou fazer definições para esses temas. Mas você admite comigo que a situação de mobilidade de quem mora no Jardim Pascoal é bem diferente de quem mora Sem dúvida. Por isso, a percepção do território mostra a diversidade dos problemas, né? Mas a enquete ele não necessariamente se identifica. A enquete é territorializada. O sujeito só entra, o IP dele, com o endereço, ele se coloca na cidade. Você tem que ver, viu, Eleusina? Nós vamos aceitar as suas sugestões. Dá uma olhada primeiro para a gente ver como ela foi formulada, né? Uma outra categoria que é importante, nós colocamos lá os 5 problemas. Né? O outro é espaço público. É o espaço de todos nós. É o espaço do convívio. É onde a cidade se realiza e onde estamos livres para usufruir sem obrigação de consumir.
Os exemplos de espaços públicos são as nossas ruas, praças, parques, largos e edifícios públicos com seus respectivos e variados serviços prestados aos cidadãos. Moradia. Cadê o amigo? É a nossa casa na cidade, o nosso endereço, com todas as relações de vizinhança e de conexão com a cidade, o que ela oferece como serviços ou redes de infraestrutura urbana. Nossa casa é tudo isso, né? Outro assunto são atividades urbanas. Trata-se das atividades que amparam a vida na cidade, que moldam os nossos hábitos, o nosso jeito de ser e de realizar as atividades do dia a dia, como trabalhar ou estudar, mas também as atividades extraordinárias, como as dos momentos de lazer do tempo de folga. Quais atividades que devem haver para melhorar a nossa vida? E por último, respondendo ao outro senhor, né, que nós estamos colocando a maneira de pensar o meio ambiente. A gente deve ver o meio ambiente, né, urbano. Trata-se de reconhecer que a cidade está construída sobre a natureza, com seus limitados recursos e condicionantes, e que demandam cuidados ou proteção para a sustentabilidade das atividades urbanas. Como devemos harmonizar a vida na cidade com a natureza que lhe dá suporte? Como tratar e cuidar da água, do verde, do lixo, né? A gente procurou falar com o cidadão da maneira que esses conceitos técnicos pudessem ser compreendidos e estimulantes à participação. É um esforço de comunicação. Não é uma receita, é um princípio, mas é tentar falar de um jeito, né? Gente, muito obrigado pelas colaborações.